Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando sobre a entrevista de Roger Machado ao pessoal da Rádio Inferno. Ali ele confessou sobre a situação de camisa 5, também falou sobre Ricardo Matias e muito mais. Também é pauta no vídeo de hoje, duas situações. Uma venda confirmada que rende milhões ao Inter e também a situação sobre um titular que de novo recebe sondagens. E eu te trago detalhes de bastidores sobre a situação dele no Beira-Rio. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante. A meta aqui é 8.000 inscritos no mês de julho e a gente está muito próximo de atingir essa meta. Então vai lá, te inscreve agora aqui no canal que vai estar fortalecendo demais, tá certo? Vamos lá, gente, bastante assunto para a gente falar aqui e eu quero começar repercutindo a entrevista do técnico Roger Machado na tarde dessa quarta-feira para o pessoal da Rádio Inferno. A Nani Quemelo entrevistou o Roger, uma baita entrevista, diga-se de passagem, e o Roger fez confessou e falou abertamente sobre algumas situações que a gente traz para o vídeo daqui, tá? Primeiro, ele falou sobre Ricardo Matias, o porquê da utilização do Ricardo Matias, o porquê daqui a pouco de não dar uma sequência, dar menos minutagem para esse jogador, e o Roger foi direto, ele falou que o Ricardo precisa alcançar essa regularidade. Depende do Ricardo Matias as oportunidades para que ele possa manter a regularidade. Então é isso que o Roger está cobrando dele. Diz que é um cara jovem e que ainda está buscando o melhor nível de treinabilidade. Ou seja, é aquilo que o Roger fala muito. O treino, ele vai também decidir quem é que vai ter oportunidade, quem é que vai ser titular, quem é que vai também entrar ao decorrer dos jogos. Foi assim com o Ramon. Ele falou, cara, o Ramon está tecnicamente abaixo. Então por isso que eu comecei com o Vitor Gabriel na lateral esquerda, e no segundo tempo, quando eu tive que modificar, eu boto o Alan Benítez na direita e eu jogo o Aguirre para outra lateral. Então ele também fala sobre essa situação do Ricardo Matias, é interessante porque a gente não entende o porquê daqui a pouco o Ricardo Matias ele tá um pouco atrás, né, na hierarquia, ele entra bem nos jogos, mas na hierarquia ele continua sendo o terceiro, é Borré titular, o Enner, o reserva imediato, e aí sim, o Ricardo Matias com uma terceira via, tendo algumas oportunidades e alguma minutagem, foi assim contra o Vitória, tá? Mas foi uma explicação que o Roger trouxe aí pela situação do Ricardo Matias. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês também é sobre o Alan Rodrigues, que a gente sabe, né, é um jogador que ele tem negociações com o Inter, negociações avançadas, né, mesmo com essa situação mal resolvida na forma de pagamento dos 3,5 milhões de dólares que vão ser comprados pelos 50% do Alan Rodrigues. Também existe essa situação e a Nani perguntou para o Roger, tentou tirar alguma coisa dele sobre esse jogador, o que tu acha, o porquê foi pensado nesse nome, e aí o Roger falou, cara, eu não tenho condições de falar de algo que ainda não aconteceu, né? Quando acontecer eu vou falar sobre esse assunto, mas ele admitiu, o Alan Rodrigues obviamente é um jogador que o Inter tem na pauta e que o Roger quer contar com ele, mas que ele falou, cara, não posso abrir muito sobre essa situação, até porque esse jogador ele não está no Beira-Rio ainda, não está confirmada a contratação, não dá para falar com algo que ele ainda não pode contar, por exemplo. Pegaria mal, obviamente, mas é claro, a Nani estava no direito dela de tentar arrancar alguma coisa do Roger e é sempre importante. E para finalizar essa questão da entrevista do Roger, e mais tarde a gente vai ter a entrevista também do Roger ali no canal do Baldasso, mas ele falou sobre a questão do camisa 5. Quem é o camisa 5 do Roger? O Ronaldo ficou suspenso na última partida. Ele vem e já entra como titular contra o Ceará? Para o Roger, não. O Thiago Maia é o camisa 5 do Roger hoje. E aí ele falou abertamente sobre essa situação. Ele falou que o Thiago Maia, hoje, ele está à frente. Ele acabou tendo um passo a mais que o Ronaldo por conta dessa titularidade dele contra o Vitória, né? O Ronaldo acabou levando o terceiro cartão amarelo, ficou suspenso da partida e ele foi para trás nessa hierarquia do Roger Machado para a camisa 5, tá? Então hoje o titular do Roger é o Thiago Maia. Ele falou, cara, já falei para vocês, quem mais se assemelha às características do Fernando que me agrada é o Fernando, mas o Thiago entrou, deu conta do recado, ele é um camisa 5, eu que coloquei ele como um camisa 8, mas agora ele volta para a posição dele e ele vai ganhar sequência nessa função de primeiro homem do meio campo, tá? Então, para quem tinha dúvida, daqui a pouco, quem sabe, o Ronaldo aparecer no time titular no domingo às 11 horas da manhã, lá no estádio Beira-Rio, não. O camisa 5 do Roger Machado é o Thiago Maia. Uma boa explicação do Roger, que a gente estava muito curioso sobre essa situação
envolvendo essa primeira função do meio-campo, tá? E mostra ainda mais que o Inter de fato, né, busca o Alan Rodrigues agora. Thiago Maia joga na primeira e, pelo jeito, o Alan Rodrigues vem para ser esse camisa 8, brigar por posição com o Bruno Henrique. Ele fala do Bruno Henrique, fala que o Bruno Henrique também é um cara que não se esconde do jogo, por isso muitas vezes é titular, ele assume a responsabilidade, assume a bronca, independente do momento do jogo. Ele falou sobre isso, cara, independente do momento do jogo, o Bruno Henrique é um cara que não se esconde, dá a cara a tapa, ele aparece para a partida e isso me agrada. Então isso é um dos motivos. Ele identifica que tem alguns jogadores quando o jogo está um pouquinho mais puxado, quando daqui a pouco o jogo está contra o Inter, os jogadores acabam, né, não aparecendo. E o Bruno não é esse tipo de jogador, então isso agrada muito o Roger e por isso ele é o titular da equipe, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte, tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. Agora a gente muda a pauta, né? A gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui, porque a gente falou muito já nesses últimos vídeos sobre a situação do Johnny. O Johnny hoje foi confirmado, é o novo reforço do Atlético de Madrid. Sim, depois de uma novela, né, numa situação envolvendo Tottenham, Atlético de Madrid, Real Betis, o Betis resolveu essa situação. O Johnny foi vendido ali por algo em torno de 30 milhões de euros e que vão render ao Inter mais ou menos 6 milhões de euros. Tem a questão dos 20% da mais-valia que o Inter tinha, que é o lucro sobre a venda lá atrás, e também tem a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, cara, o Inter vai colocar aí nos cofres algo em torno de 30 até 40 milhões de reais. É um baita dinheiro, o que pode ajudar também e vai interferir, até porque o Inter chegou a mandar o Felipe Dallegrave para a Europa para entender melhor e resolver essa situação nessa negociação que estava rolando entre Betis e Atlético de Madrid, para que caia o quanto antes esse dinheiro e o Inter use, né, como uma maneira também de, quem sabe, trazer e confirmar a contratação do Alan Rodrigues. O Inter precisa se reforçar nesse meio de temporada e esse dinheiro do Johnny ficou muito claro. Ele vai ser sim utilizado para compra de atleta. Vai ser, por exemplo, essa busca incessante do Inter por esse camisa 8, né, o capitão da equipe do Argentinos Júniors, que é o Alan Rodrigues, uruguaio, de 25 anos de idade, tá? Mas foi confirmado, é aquilo, a gente já falava bastante sobre essa situação e todo mundo falava, mas esse dinheiro tá para cair faz tempo, não cai, pronto. A negociação foi concluída e o Inter coloca essa grana no bolso, ajuda muito também naquela questão da meta de vendas de 160 milhões em vendas de atletas, entra esse valor aí do Johnny também nessa contabilidade, tá certo? E aí, para finalizar aqui, eu quero falar rapidamente também sobre Vitão. O Vitão, titular, pilar da equipe, de novo recebeu sondagem. Informação do meu parceiro Leonardo Mol, lá da Rádio Bandeirantes, é que, de novo, 2 clubes da Espanha e 1 da Itália procuraram o staff do Vitão. E aí, de novo, existe uma pressão para que exista essa venda. Só que os caras já sabem. Cara, o Inter topa negociar, mas é por 12 milhões de euros. Esse é o valor mínimo que o Inter aceita por essa transferência. O Inter tem 80% do Vitão, os outros 20% ficaram com ele. E aí existe essa situação hoje. Só que o Inter tem um grande ponto que precisa ficar atento. O contrato do Vitão se encerra no final de 2026. Ou seja, ou o Inter vende agora o Vitão nessa janela, ou já deixa tudo encaminhado para uma venda para o final da temporada. Porque se deixar para o próximo ano, o cara chega no último ano de contrato e a gente sabe como é que é. Talvez não consiga nem chegar nos valores que tem hoje, porque aí se obriga a vender ou daqui a pouco perder o cara de graça. Também pode acontecer, tá? Não está descartado, de o Inter sentar com o Vitão nos próximos dias, nas próximas semanas, e acertar uma renovação de contrato. Para aí sim o Inter ficar mais tranquilo nessa situação, dar um aumento salarial para o Vitão, e aí ele ter um contrato um pouco mais longo e o Inter ter também, né, um prazo maior, quem sabe, para conseguir fazer essa venda, até porque a cada temporada, a cada semestre, vamos colocar assim, o Vitão ele acaba subindo de rendimento e também valorizando no mercado. E é isso que o Inter quer. É um jogador que veio, né, por conta da normativa da FIFA lá do Shakhtar Donetsk e no final das contas foi ficando, tanto que fechou esse contrato em definitivo com o Inter. Mas que tem que ter essa atenção.
termina no final do ano que vem. Ou o Inter renova agora, ou começa a encaminhar essa venda do Vitão. Não para largar ele agora, quem sabe tu vende agora para liberar ele só no final da temporada. Isso acontece muito e pode ser sim uma alternativa para o Inter agora nessa janela do meio do ano, tá certo? Mas tem que ficar atento. 2 clubes da Espanha e um da Itália voltaram a sondar e voltou a ter essa pressão interna sobre a situação do Vitão, tá certo, gente? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Principalmente te inscrever, cara. Vamos lá, meta de 8 mil inscritos. E eu conto com a tua ajuda. Conto com a tua ajuda. Beijo pra vocês, tamo junto, falou, até mais. Tchau!